tive um problema com o Fábio uma época e não trocava muita ideia com o Fábio. Chegamos até em operação, entramos na mesma casa, na mesma operação, na mesma casa e o caralho, e a gente não trocava de ideia. Não foi isso. Foi por uma interpretação errada e alguém foi falar uma besteira no lugar errado. Mas a gente o Fábio era um pitbull. Não, né? o Fábio sempre foi pitbull. Eu também não levava se a gente não morder alguém, também era. A gente se morde. Mas a gente foi. Mas eu lembro exatamente qual foi o momento em que eu acabei começando a falar com o Fábio e a gente começou a se entender e acabamos nos tornando amigos, enfim. E foi exatamente num momento triste que quem me trouxe a notícia foi você. Eu estava na casa da minha irmã, Paulinho mora exatamente a 15 metros, numa diagonal, e eu estava no aniversário da minha sobrinha, quando o Paulinho chegou pra mim e falou, eu brinquei com ele, falei, Magrelo, vai trabalhar agora, porra! E ele veio andando com uma carinha, e aí eu achei estranho. Na hora que eu desci pra zoar ele falou assim, vem comigo. Falei, que você com o quê? Eu tô no aniversário da minha prima, vem comigo. Acabaram de matar o doutor Luciano. Fui a primeira viatura, primeira pessoa a chegar, não tava trabalhando, não é nem viatura. Então, fui a primeira pessoa a chegar lá. Fabinho, eu vou te falar que tá, me dá até um negócio, porque primeiro foi um parceiro meu de viatura. Era um cara que a gente sabia que tinha um coração maior do que qualquer coisa. Foi um puta homem na primeira vez que ele trocou tiro. Valente, valente pra caralho. Gente fina, humilde. Não vou citar o nome do polícia, mas a primeira vez o polícia correu, largou ele sozinho, ele derrubou deixou o cara estendido dentro do carro. Baleado. Baleou o outro. E tava baleado. E tava baleado. Tava baleado. Já tem uma diferença grande. Fez isso baleado. Baleado. Ele trocou de arma, catou outra arma, descarregou. Enfim. Nessa primeira, graças a Deus, trouxe ele de volta. Nós tivemos o prazer de ficar com ele mais um tempo, mas infelizmente naquele fatídico dia em que os caras roubaram o carro, acabaram matando ele numa troca de tiro, que ele baleou um dos caras. Uma quadrilha que nós estávamos atrás, já tínhamos trocado tiro algumas vezes. Exatamente. Uma quadrilha maldita. Que era um deles era um monstro. E aí eu lembro que até naquele dia foi quando a gente começou mais a trocar um pouco mais de ideia, eu e o Fabinho. E daquele dia em diante a gente se tornou amigo, que a gente viu que operacional é uma coisa que a gente não pode ter ou uma inimizade, nada. E esse cara que por hoje tem o 15º DP, tem o nome dele com todas e quaisquer honrarias que poderiam ter, porque ele era um cara diferenciado. Ele era gente finíssima. Total, ele era um cara diferenciado. E a gente... E, pô, o Paulinho falando da ocorrência, na hora que ele foi falar, eu falei, porra, tá aí um dos elos de ligação para contar uma história que muita gente não sabia e a gente... Foi até bom essa coisa para lembrar de um cara como esse que foi o Dr. Luciano. É difícil pra falar dele, que esse cara é como um pai pra mim, mano, mas eu... Quem é? Maurício Mocerino, cara. Esse cara entrou na polícia em 82 e foi pra Rota. O tal do Mocerino da Rota E lá, ele né, é meu padrinho. Obrigado por assistir a gente, viu, Maurício? Meu preceptor de braçal de Rota. É? É esse cara que me dava uns cola-brinco no meu estágio. É esse cara que me ensinou mais precisamente aí. É o pai que porque puxava ele a orelha. tava... Bateu pouco, viu, Mocerino? Estagiei muito na viatura dele. É o cara que me ensinou muito de Rota. Esse cara é um monstro, esse cara é uma lenda viva da Rota. E... Cara... Cadê ele aqui, André? Aqui, Mocerino. É difícil falar dele, cara, mas... Da hora, hein? Dá emoção, né? Porque a gente tem isso aí, a gente tem coração. Os caras acham que polícia não tem coração. Cara, o Mocerino... Quando a gente tava enterrando a esposa dele, vai eu e mais 2 afilhados de braçal dele, né? O Chiquinho, que tá no GAT, e o Carranca, que também tá no GAT. Ele tava nós 3, tinha mais 2 veteranos e um cara da base. Só. Aí ele virou uma hora pra gente no velório da Anne, que era a esposa dele, e falou, ó, eu sabia que na hora ruim vocês 3 iam estar do meu lado. O coronel Racorte, ele deixou um policial de serviço, que tava no dia da equipe dele lá.
E ele não foi. Não foi uma viatura de rota para enterrar a mulher do Mocerino. Não foi uma viatura da Polícia Militar, olha, para enterrar a esposa do Mocerino. Quem encaixou... Qual que é o nome? Você lembra o nome dela? Não? É a Anne. Anne? Quem carregou o caixão dela foi a gente. Isso aí é ridículo e absurdo. Eu nunca vi um velório de policial ou de família de policial que não tinha uma viatura. O Mocerino ajudou a construir a rota, foi um dos que ajudou para ser o que é hoje. E aquele imbecil que está comandando a rota, esse imbecil que comanda a Polícia Militar, fizeram esse desprazer com ele. O que vocês fizeram, o universo vai fazer vocês pagar em vida, viu, coronéis? E depois da morte vocês vão pagar também. Tá? É difícil falar do Mocerino, vou passar a palavra pro Zaca. Obrigado, Mocerino, por tudo que você fez pela rota, pela polícia e por mim, viu? Então aproveitar, abraço, então foi o seguinte, amo muito você. Já que você citou aí no nome da Anne, então a gente vai dedicar hoje o programa para 2 mulheres, então. Hoje faleceu, você chora e aí, ó. Hoje faleceu também a minha cunhada, Simone Pessotti. Então hoje a gente vamos deixar esse programa aqui, que eu sei que tem todo mundo de bem aqui. Esse programa aqui é em homenagem às 2. Então a Anne, que não teve a oportunidade de ter essa gentileza, né? E a minha querida Simone Pessotti, minha cunhada, um dos amores da nossa vida. Você sabe qual foi a minha primeira preocupação quando eu encontrei um médico amigo meu na UTI? Ele foi me visitar, porque na época era pandemia, ninguém podia entrar. Eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, tinha passado pela primeira operação. E aí eu virei pra ele e falei assim: Vinícius, minha casa tá aberta, cara. Eu não tranquei a porta. Olha o que passa pela cabeça do cara. O cara morrendo lá e ele pensa, pô, minha casa tá aberta. Pede pra trancar minha porta. Primeiro, a porta. E segundo, pede pra lavar o meu sangue. Porque eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios. Eu sei o cheiro que o sangue fica. 2, 3 horas depois, o negócio começa a apodrecer. Um cheiro... Eu falei... Eu li alguma coisa. O senhor foi... Eu me arrastei pra fora. O senhor arrastou até o elevador. Foi até lá embaixo. Aí o pessoal lá embaixo socorreu a PM me socorreu. Aí eu falei, por favor, o senhor fala sobre esse assunto se o senhor quiser. Não, eu quero que meu pai fale. Meu pai fale, ele nunca falou. Né, porque, e continuando. Só pra vocês entenderem. Eu falei, cara, pede pra limpar a minha casa, por favor. Porque o sangue lá vai apodrecer, vai ficar muito fedorento, vai estragar a casa. Fez aí o Pix, pai? Tal pai, tal filho. Obrigado, doutor. Aí, quando eu saí da UTI... Eu fiquei sabendo quem que foi lá, porque a PM arrombou a outra porta pra entrar. E a porta que eu tinha deixado ficou aberta. O Israel e o Eduardo, os tiras da minha delegacia, foram pra minha casa. Depois que terminou a perícia, eles limparam toda a casa, tiraram todo o sangue do chão e consertaram a porta que a PM arrombou. E deixaram a casa trancada. Quando o meu pai veio... A casa cheirava bem. Foi. Deram todo o apoio pro meu pai, deram todo o apoio pra mim. Quando eu voltei pra casa, eu falei pra eles... Pô, cara, eu tô dormindo sentado, tal, porque eu não consigo deitar por causa do pulmão. Eles, não, a gente vai arrumar uma cadeira pro senhor dormir e tal.
todo o apoio que vocês podem imaginar. Quem que deu o apoio? Dois tiras. Os tiras. Tá? Então assim, quem fala, o cara não gosta de tiro, o cara falou merda, não sei o quê, é filha da puta que quer pegar uma fala, tirar de contexto pra arrumar um jeito de me criticar. Sabe por quê? Pra falar merda. Sabe por quê? Fala merda de mim, então. Fala que eu sou um mau polícia, que eu atendo mal o público, que eu não fiz o meu trabalho. Fala isso, então. Isso não dá pra fazer. O caso do Ivan Zota, vocês estavam juntos, que ano que foi? Puta, eu não lembro o ano exatamente, mas o do Ivan Zota, vamos dizer assim, é o Dr. Marcos Carneiro, que estava na delegacia, era o delegado da equipe, né? Já era o Dr. Maurício Guimarães, que eu acho que era o titular nessa época. Maurício Guimarães Soares. Era o titular nessa época. Acho que foi em 2007, né? O Marco Carneiro era o operacional. Era operacional. Eu me lembro muito bem disso. Aí, nesse caso especificamente, o Rogério acabou sendo o negociador desse caso. Aí toda a equipe estava trabalhando lá, tinha até o Cazu que veio aqui esses dias, o Cazu também era da equipe. Um monte de gente. Vamos fazer o seguinte, então vamos contar esse caso, pra gente eternizar esse caso aqui, com o momento que vocês estavam nesse trabalho, que a galera quer saber como foi isso, porque vocês tiveram um feeling sensacional. O cara não falava. Uma passagem pra gente, num dos programas passados, agora eu não lembro quem. Foi o Cazu. O Cazu tava aí, ele deu mais ou menos um briefing de como foi. Eu falei, vou chamar o Venta, falar. E aí falou, tá aí, ó. O caso começou, aí se quiser conta como começou e como você deu o primeiro atendimento. O que acontece? Quando teve o sequestro, a delegacia foi acionada e por se tratar de uma família oriental, o Dr. Marcos falou, eu acho que é melhor você ir na família para não despertar nenhuma suspeita, né? Sim, bem pensado. Porque a gente ficava na casa da família o tempo inteiro naquela época, o Tobias lembra. E uma coisa que eu me lembro até hoje, nossa, isso nem me tira da cabeça, que eu fui para a família fazer a orientação tudo, e num desses dias que eu estava lá, quem aparece na casa de viatura? O policial militar que fez o sequestro do Ives. Puta que... Ele foi sondar ali, né? Veio oferecer ajuda para ele, pediu se tivesse que levar o dinheiro do sequestro, ele levaria, que não teria problema nenhum. Entendeu? Nesse momento ele não era suspeito ainda. Não era, né? Nesse momento ainda não era suspeito. Não era? Não era suspeito. Quantos dias você ficou na casa da família do Ives Zota? Fiquei mais ou menos, acho que uns 10 dias. Quanto tempo pra vocês... Mas ficava full time ou fazia o revezamento? Chegava de manhãzinha e no final da noite ia embora. A gente tinha várias técnicas de negociação que você conseguia controlar mais ou menos a negociação naquela época, então, porque era com orelhão, que hoje não existe mais, né? As negociações tinham os horários padrão de acontecer, então era mais fácil de controlar a negociação naquela época. Como o horário era mais ou menos, batia sempre mais ou menos um período, então você não teria necessidade de ficar o tempo todo. Diferente de um caso se o cara liga de madrugada e não tem... Não tinha o que fazer. Então você consegue se adaptar às negociações referente ao horário que os sequestradores geralmente ligam. Né? E aí nesse caso específico, né, que foi o lance que vocês comentaram, o que acontecia? No passado era assim, o cara ligava de orelhão. Então ele ia num lugar, ia em outro e... Então a gente tenta ver se tinha um padrão ou não naquilo. Então você já está tendo um padrão de região, ou está tendo um padrão de horário. E o que a gente fazia? Não tinha acesso a nada de informar. Tá ligando de tal número está em uma posição geográfica X. Não, a gente fazia o quê? A gente ia em todos os orelhão daquela região que a gente
anotava o número do orelhão, Endereço, fazia uma anotava, lista, fazia orelhão número 1, orelhão número 2. Pra bater no Bina. E dava pro negociador. Na hora que desce no Bina, que era o Bina lá, que Era o Bina antigamente. o Rogério falou, tá o telefone, tá o orelhão, é o número 3. Aí você já tinha, a listagem, você já sabia onde é que era. Isso, era complicado, a gente fazer esse levantamento, porque não tinha como... Caiu um número lá de orelhão, aí você ligava na Telesp na época, a Telesp ia pesquisar e depois passar onde que era o endereço. Isso já acabou a ligação, você não conseguiria... Por isso que a gente fala do policial civil brasileiro, né? Principalmente de São Paulo. A mágica, que, cara, se vira nos 30 e faz acontecer. Por isso que a gente fala que não tem polícia igual a gente, cara. Infelizmente. Não tem. É a melhor do mundo, é a polícia de São Paulo. Fala, né? O pessoal fala, os caras não é metido. É exatamente isso, fazia acontecer. Você fazia o a mais. Se vira nos 30. Você fazia o a mais. 30, Mas aí você. Então a gente tinha todo o levantamento. Mas aí bateu? Então, aí a gente tentou vários dias para que desse isso certo e não estava dando. Aí nesse dia que deu certo, a gente falou, hoje é o último dia porque não deu certo. Não deu certo, vamos partir para outra estratégia, vamos fazer. Nesse dia tava lá, tinha o Ivan, o Kazu, tinha o Cimarro, tinha o Akira, o Rogério tava na casa, né, negociando, e tinha mais. A gente falou, vamos hoje, é a última vez. E a gente resolveu ir. E nesse dia, era acho que 9 horas da manhã, alguma coisa assim, ele encostou num orelhão, ligou, e aí todo mundo foi para cima, o Kazu foi o primeiro, acho que a abordar ele, inclusive. Aí a gente chegou no apoio, e aí pegamos o motoboy. Catou ele em cima da moto e ele querendo sacar, acho que não deu tempo. É mesmo? Tava... Cara, teve peitudinho. Sim, forgado pra caramba. Aí levou pra delegacia. De flagrante, pegou no... Ele tava armado? Tava, com um revólver. E aí levou pra delegacia. Aí lá começa toda a investigação em cima dele, a gente começou a entender o que estava acontecendo, né? E assim, aí o arrebatamento não foi com a Flor lá que ele foi? Não foi? Isso, ele foi levar. O que então acontece? foi o próprio, foi reconhecido, ainda no arrebatamento. O cara? O motoboy foi reconhecido, então, aí ele não tinha como, ele começou não tinha como fugir. Aí ele viu que ele ia se ferrar, aí ele começou a dar todo mundo. Aí ele falou, eu não vou segurar sozinho isso aí. Quando ele foi preso, o Dr. Marcos entrou em contato com acho que era a babá ou a empregada que estava na casa do Ives, e ela foi para a delegacia. Lá ela reconheceu ele como sendo a pessoa que arrebatou o Ives. E aí ele viu que ele já viu que o negócio estava ficando apertado pro já lado teve dele. Reconhecimento? E como é que chegou no policial militar? Isso, depois conversando com ele lá, ele se rachou, né, que a gente fala. Ele viu que ele ia segurar sozinho o BO, falou, não, isso aí não foi ideia minha, não. Aí ele começou a falar, me coagiu, fez isso, aquilo, mas não, eles eram parceiros mesmo, os caras, né. E aí ele foi dando um por um, e o que tinham feito. E a gente queria o quê? O mais importante para nós era o menino. E ele falou, não tá comigo. E a gente queria a vítima de volta. Bom, aí a gente começou a fazer as diligências, pegamos um dos policiais militares, fazendo segurança na região lá que o pai tinha loja, na loja do pai. Pietrão também estava nessa, do Pietro, Pietro também estava nessa cana. Aí o outro cara sumiu, que era o outro policial militar. Aí a gente entrou em contato. Pietro nosso Pietro aqui, o Pietro Galá. Irmão do Igor. Irmão do Igor. Tava na cana. Pietrão. Não, firmeza demais. E o Igor, então, os dois irmãos são maravilhosos. Saudades meus amigos. Aí, o que aconteceu? Aí o Mike, a gente não conseguiu catar ele. Ligamos pra PM, trocamos ideias, os caras, na hora, mano, foi lá os caras... A Mike, a PDO, catou ele, falou, vem aqui, levou pro Dásio, caramba, e já era. E aí lá ele se rachou também, falou, fizemos, falou, e cadê a vítima? Não, cadê o moleque? Tá com outros caras, começa a falar, não, tá com outra parte da pá. Eu lembro naquela época que foi uma tensão, Cobra, naquela delegacia, sim, imagina. E aí a gente... Criança, né, sala lá com o Dr. Marcos. Criança, chegou uma hora que o Dr. Marcos, eu tava lá, sai todo mundo que eu vou ficar com o cara sozinho ali.
E não saía a informação onde estava essa criança. Não, então, cara. e não saiu. Aí a delegacia Não inteira saiu a fica informação. convalescida, cara, que era uma Não criança. saiu porque, na verdade, Quantos anos tinha o eles já Ives? tinham Não? matado a criança. Então, aí a gente não 8 entendia o que anos. 8 acontecia. anos. Porra, cara, 8, por que 7 não dão anos, os não caras? Tinha pago uma Resgate? parte? Não, né? A gente pegou na negociação, que a gente pegou ele no orelhão fazendo uma das Acho que era ligações. 7 anos, né, que tinha. Acho que era 7 anos. E aí, pô, cadê o moleque? Cadê o moleque? A gente... O principal do sequestro não é dinheiro, não é nada, é a vida da pessoa que tá lá, né? E a gente... Pagava o resgate, pegava os caras depois. Isso, às vezes até é interessante, às vezes a gente não acaba fazendo um pagamento e você monitora tudo e você consegue chegar nos caras porque a gente quer a vítima de volta. Na É o época do principal. Paulinho Neblina e desses caras. Também. Então, a gente sabia quais eram os modos operantes das quadrilhas. Paulinho Neblina É. foi a gente que catou Então, também. aquela coisa. Eu e o Rogério também. Pra quem não sabe quem é o Paulinho Neblina, hoje ele é um dos torres do PCC, É. um dos caras mais, né? Enfim. E aí Bom, aí não saía. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Cadê o moleque? Nunca. Aí, fizemos várias diligências. Eu fui pra Mogi, na casa de uns PMs. Uma equipe foi pra casa do motoboy e a outra foi na casa do Paulo. Eu fui pra Mogi. Puta, curamos, nada. Voltamos pra base, nada. Bom, e aí? Um dia, 2 dias, pô, tem mais alguém na rua, tem mais alguém na pá. Por que não solta o moleque? Já era pra ter soltado, não solta, não E solta. não fizeram mais contato. Não fizeram mais contato. Cadê os... Vamos esperar, mano, os caras estão esperando, vão soltar. Bom, aí... Quem fazia os contatos tava em cana? É. E como é que... Aí Parou, né? tava eu esse aqui na base. Mas aí vocês o Ivan sentiram tava essa junto. fita também, né? Que o contato eram os caras que estavam em cana. Vocês não Então, perceberam? não, mas Não, podia porque ter às mais vezes os caras alguém. ficam 30, 40 dias, 60 dias Isso. sem... O que Podia ter a mais gente alguém. estava pensando é que o Ives estava com alguma das mulheres Dos caras. entendeu? Porque eles estavam presos. Entendi. E aí a menina não sabia o que fazer com... Exatamente. Com a criança, até Isso. esperar uma... Era a nossa Esperança. Porque a gente Esperança. queria que tivesse vivo, né? A gente sempre trabalha com essa hipótese. E aí, não chegava... Um dia a gente falou, vamos dar um pulo lá na casa do motoboy? Aí nós dois. Nossa, eu fiquei louco, porque eu não ficava... Aí o Ivan vocês foi que eram junto. da linha, eu imagino ficava dentro- a pilha que O vocês Almeida estavam. tava nessa aí também. Nesse Almeidinha- dia... Não, O Almeidinha tá aqui, ó. É. Eu tava lá. na cana. É. Aí o Almeida que dava apoio de moto pra gente, ele era o que chegava mais rápido em todos os lugares pra gente, era o Almeida. Bom, aí nesse dia a gente falou, vamos lá pra casa do motoboy. A gente foi lá, começou a virar, procurar a pista. Nós fomos antes na casa do Paulo. Na casa do Paulo. Mas essas casas estavam abandonadas? Vocês Então, chegaram, a família, tinha alguém lá? num primeiro momento, todas tinham família. Que quando a gente deu a cana em todo mundo, a gente foi fazer os locais para achar o menino. E não achou nesses locais. Eu fui em Mogi, outra equipe foi na casa do Paulo e uma outra equipe foi na casa do motoboy. Nós voltamos na casa do motoboy uns 2 ou 3 dias depois, porque a gente falou, não, vamos procurar pista lá. E aí a gente começou a fuçar. Aí eu tô com esse japonês aqui. Vocês dois eram Aí grudados, tinha né? o berço de um nenê, que era filho Na casa de quem? do Você tem que contar do tudo do motoboy. começo. Mas Nós chegamos no finalzinho da tarde e É. não tinha iluminação no quarto. Aí, Por isso que eu falo, acho que é coisa de Deus que... sei lá, É. muita sorte. Que Sorte bate não, né? no ombro e fala... Sorte eu falo que não, porque sorte se eu tô lá na base, os caras vêm e falam, ó, tá aqui, tô me entregando, eu vou me sabe, mas a gente vai pra trabalho, rua, não é? muita dedicação. Aliás, eu quero... a gente tem que dar um parabéns pra esses dois aqui, ó. Eles mas- merecem, sabe, ser condecorados, lembrados. Não só os dois, Cara, não. Todos, não, é. todos os Não, policiais Vocês estão com o Marcelinho da- Pelestrello. Não, mas a gente vocês estão Marcelinho representando, tá na né? terceira. Marcelinho tá lá, pelo amor. Tá na Marcelo terceira, Pelestrello bom demais, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Vocês estão Inteligentíssimo. representando Tá nem- os colegas. Amigo, vai vir aqui, Sim, já tá tá- convidado. Esse Antes- abraço é pra todo mundo. Sim. Que a com a sequência é um gente, trabalho árduo, Sim. é um trabalho difícil, é um trabalho dedicado. Não, e é um negócio as que pessoas mexe que estão muito assistindo com em a- casa, mexe com o muito emocional, com a emocional cara. nosso. É Não, uma mexe criança pra de caralho, 8 anos de idade. Mexe. Agora essa conclusão aí que eu acho legal você colocar. Então, eu lembro que antes de sair na delegacia, da delegacia para ir na casa que ficava lá em Itaquera, Serra de Santa Marta, eu não esqueça o endereço do cativeiro. Eu pedi pro Dr. Marcos, falei, pô, eu não fui ainda, todo mundo foi. Fazer as eu também não diligências. tinha ido nesse eu era local. o único policial que não tinha, fiquei na casa, não saí para canto nenhum. Falei, será que a gente pode dar um pulinho? O Dr. Marcos não se opôs, falou, pô, Não, o Tomax também é outro puta polícia. pegou né? eu, o Ventania e o E o Ivan. Ivan. O Ivan tava junto também. Nós fomos até na casa do PM, e que era próximo do cemitério ali da Penha. Não achamos nada. E fomos
Chegamos no finalzinho da tarde. O que dava em vocês? Esses Itaquera. 5 minutos de ficar fuçando, tentar achar. É uma intuição mesmo, né, cara? Eu não sei te falar, mas é a vontade de você querer resolver o caso, você entendeu? Você fica com a família, você... Ó, o pessoal pode falar, ah, não, você não pode se envolver. Meu, você se envolve, você se envolve. Você vê uma criança, você pensa no quê? Você pensa no filho, você entendeu? Você quer resolver. Você vê a família desesperada, você não consegue, você não tem sangue de barata. Você quer tentar resolver e dar um alento pra família. Aí nós fomos pra lá, Então, aí a gente... chegamos no finalzinho da tarde, tinha luz na cozinha e não tinha no quarto. Falei, pelo amor de Deus. Eu lembro que não lembro se eu tava com um canivete aqui, fizemos um monte de coisa pra tentar colocar a luz no quarto. E tava revirado porque o pessoal já tinha ido lá, entendeu? Então, o que eu fiquei contente? Eu achei quando teve os contatos, os sequestradores eles falaram que tinha dado pro Ives um bichinho virtual, Tamagotchi. Não sei se vocês lembram naquela época. Sim, que você comia, se alimentava ele. E eu vi essa caixinha lá e falei, pô, fiquei contente. Ele Passou por aqui. Passou por aqui. Não tá aqui, deve estar em algum outro canto, mas bate aquilo que eles Então, falaram. estamos no caminho certo. Não sei se é verdade, não sei se não é. Tá? Mas vamos por essa linha. Aí revistamos tudo, a parte da cozinha, não tinha nada, aí começamos a tirar as coisas que estavam no quarto. E o quarto foi o último local, porque estava sem luz. Então tivemos que fazer um improviso lá para puxar uma tomada de luz lá para poder visualizar, né? Aí tiramos as roupas, e olhamos embaixo da cama. Em cima do berço tinha um tapete. Que o tapete estava o berço. Tiramos o berço, arrastamos e puxei o tapete. Quando eu puxei o tapete, eu percebi que o piso ele estava diferente. Sabe quando antigamente o pessoal usava muito aquele vermelhão? Só passava o cimento. Uma cera vermelha, é isso? Não, é o próprio cimento. Não, é o vermelhão mesmo. Você joga ele, passa ele. E tava diferente. O Rogério perguntou assim, não tá diferente a cor? Não, mas, Venta, tá um tom acima, um tom abaixo. A gente olhando bem embaixo do berço, um tomzinho, um grau abaixo de diferença. Aí o Rogério falou, puta, mano, esquisito, né? Eu fui perguntar, eu saí da casa e fui perguntar, porque essa casa era a casa dos fundos, e tinha um pessoal que morava na frente. Eu fui perguntar, porque eles eram proprietários dessa casa e alugava pro motoboy. E eu perguntei pra ele, teve alguma reforma aqui? Ele falou, não teve nada. Eu falei, pô, não tem reforma, não teve nada, tá estranho ali. Aí nós tiramos o tapete. Eu sei que na casa ali do lado, ali fora tinha era inchada, pá. Tinha areia, tinha um monte de coisa ali. Pedra. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos dar uma cavocada. A hora que eu bati ali no cimento, nossa, aquilo lá parecia uma casca de ovo. Afundou. E bati do outro lado, tava firme. Falei, tem alguma coisa estranha. Começamos a cavocar ali. A hora que eu cavoquei um pouquinho mais fundo, o que me aparece? O cotovelo do Ives. Desse lado, assim. Falei, eu te juro, cara, eu não queria acreditar que fosse... Você parou na hora. Isso, parei, ligando. Caraca, mano. Não, a gente parou pra preservar, né? Falei, vamos, porque... Que vocês... Qual foi a sua sensação na hora que você olhou e viu que era... Me deu um desespero, cara. Ali, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu comecei a chorar no local. Eu te falei, eu nunca vi o Rogério chorar. Contar isso triste, pela primeira vez o japonês aqui no programa, velho, junto do Ventania. Cara, eu falo, meu olho fica marejado, cara. Não esquece nunca mais. Imagino, né, cara? Eu imagino. Você não passa. Você fica imaginando a situação de passar essa notícia pra família. O que eles vão falar? Que você não resolveu porcaria nenhuma. A gente sente isso. Tá entregando a criança desse jeito. A gente o pai sente fala isso, isso, né? entende? A gente sente Vocês acharam a criança? Sim. Nós achamos a criança. Vocês dois. Sim. E o Ivan que tava junto também. Que coisa incrível, hein, meu? Foi bem triste e, assim, depois a gente vê, ele foi morto já no começo do sequestro. No primeiro dia. No primeiro dia mataram ele. Porque... Parece que ele teria reconhecido. Ele falou, você trabalha pro meu pai. É o segurança do papai. Aí o cara falou, beleza. 7 anos a criança já... Hoje em dia, 7 anos, a molecada já faz absurdos. Não, cara, não vai reconhecer. Eu fico impressionado com vocês, cara, porque vocês são especiais, muito especiais, diferenciados, porque a dedicação, cara, da anti-sequestro
Pra quem não sabe, quem tá vendo o Diário de Polícia é diferenciada, cara. Ela é dedicada, é 24 horas em cima pra tentar resolver o caso, pra tentar trazer a vítima de volta, que é a maior alegria do sequestro, é salvar uma vida, né, cara? Com certeza. Não tem gratidão maior. Aí não tem... vocês chamaram o quê? Bombeiro? Bombeiro, perícia, Bombeiro tal, e perícia e aí? junto. Aí o bombeiro Aí vocês ligaram pro Dr. Marcos. Avisamos aí, ó, doutor, já era, tá aqui, papapá. Aí veio o bombeiro e veio a perícia. Aí eles foram fazendo com todo o cuidado, tal, para ver até onde tinha sido o tiro. Porque pelo que a gente viu, não sei nem se é legal falar aqui como foi, deram uma bebida para ele dormiu, aí colocaram ele no local e fizeram. Era chocolatado com um foram e segundo covarde e segundo já o motoboy, todos tiveram que dar um pra falar, não, tá todo mundo... Tá todo mundo pra falar que tá todo mundo junto. E atira todo mundo, cada um dá um tiro no moleque. Uns bandos de lixo, né, meu? É, difícil. É, uns lixo. E aí, pelo menos assim, a gente não vai citar nome, mas tem uma coisa que a gente vai, que eu vou falar que pra mim isso é o maior absurdo de todos. Todos eles estão na rua hoje já, né? É, pelo que eu sei, então. Já pagaram o que tinha aí pra justiça e... Ó, eu não sei se isso é verdade, eu acredito que seja. É de olhar, porque por quantos anos foram condenados? Provavelmente ao 28, 30, se for e aí 28, tem as progressões... A regressão de pena vai puxar... Isso. Já era a lei antiga, né? Já era antiga, talvez. Que beneficiava mais ainda, né? Enfim, puxaram o quê? 10 anos, 12 anos. Que ano foi isso? Foi em 2007, né? 2007. Esse Margarão na rua. O Henry Lee entrou aqui. Henry Lee, abraço, Lee. Saudade de você, nunca mais te vi, hein? Caramba, tem tanta gente aqui dando abraço pra vocês. Cara, aqui, meu, Marco sempre Kayamoto. Realmente é uma coisa que marca. Aí né? tiraram a criança. Vocês chegaram aí velório, essas coisas, tal? Fomos. Nós fomos no sepultamento do Ives. E o momento que vocês chegaram nos vagabundos pra falar, caiu a casa, chama. O que eles falavam? Não tem o que falar, né? A gente pensa que vai ter uma reação deles, mas não. Nem tinha um. Tipo, que nem vagabundo, a casa caiu e já era. Vou quase falar o nome, mas um deles, eu até vi posteriormente numa entrevista, ele falou assim, ele negava que tinha feito aquilo, que era sido motoboy, que papapá. Aí falava, eu quero pedir desculpa pro pai, né? Como pedir desculpa? Se ele não fez nada, tá pedindo desculpa do quê? Você assinou a bronca ali naquele momento que faltou pedindo desculpa pra ele. Pedindo desculpa porque então você fez alguma coisa. Eu não sei se você vai poder me comprovar. No sequestro, tá? Depois que aconteceu tudo isso, o filho desse policial foi sequestrado. Então, eu talvez estava fora nessa época, mas eu acho que se alguém aí do DAS estiver vendo aí, lembrar disso aí, o filho dele foi sequestrado. Foi sequestrado e o pessoal resgatou ele do cativeiro. O filho do policial que fez o sequestro. Teria sido sequestrado? E o pessoal da divisão de sequestro foi... Salvou a vida. Salvou a vida. Sim. Olha que coisa. Olha como que são as coisas. Cara, e esses 10 dias de convívio dentro da casa, como é que era a sua relação com o pai, com a mãe, com os familiares? Você mantém contato com eles até hoje, não? Mantém, infelizmente, o seu Massataka, ele morreu em fevereiro do ano passado. Ele era deputado federal, né? Deputado estadual. A esposa era federal, foi federal. Você acha que ele morreu de tristeza, cara? Não dá pra saber, viu? Mas porque ele passou um momento. Ele tinha outros filhos, não? Logo depois tinha a menina, né? Tinha a menina. E eles tiveram logo depois da morte do Ives, acho que um ano depois, veio a Isis. Nasceu a Isis. Nossa, a gente fala que polícia tem certas coisas que pra nós, quando a gente resolve um caso tal, é uma coisa. Essa é o tipo do caso que eu acho que... E o que me surpreendeu mais foi no dia né? que nós fomos... Foi logo depois que foi encontrado o corpo, nós fomos até a casa da família para passar notícia. Eu falei, nossa, vão receber, vão xingar, vão falar um monte. Muito pelo contrário, foram totalmente o inverso daquilo que a gente pensava. A reação, entendeu? Quem que falou para... Dr. Marcos. Dr. Marcos. Você estava presente? Estava presente, estava junto com ele. Como é que foi essa cena? Dá para reportar? Foi... Triste pra caralho. Ele já sabia
do ocorrido, né? Porque foi falado por telefone. E quando nós fomos pessoalmente levar a notícia, ele agradeceu pelo trabalho, pelo desempenho do trabalho, por ter localizado o corpo, entendeu? É uma coisa que é triste. Não, o tirocínio foi do caramba de já ter até visto. Não, podia estar até hoje lá. Esse E não ter achado cimento esse queimado, né? Que o pessoal passa, né? que vermelhão, aquele, né? o cimento queimado. Xadrez que chamava, aquele negócio xadrez. É o xadrez. cimento queimado, você joga aquele pó vermelho, né? Já com o cimento molhado ainda. Isso. E esfrega ele fica aquele contrapiso, né? E a mãe? A mãe também. Devia falar o quê? O filho tá morto. Caraca, eu imagino a situação. Eu me ponho no Na hora. lugar. Então, A gente não consegue nem encontrar palavras para falar de um assunto não desse. tem. Mas é importante que quem assiste o programa que valorize a classe policial e a dedicação, mostrar o que é que faz a Polícia Civil. A gente tem a questão, cara, tem prazer no momento de mostrar essa dedicação de vocês, cara. A gente vê que vocês passaram-se 20 e poucos anos e vocês se emocionam da mesma maneira, como se vocês estivessem lá. Isso é algo... É uma coisa que marca, né? Não tira isso aí, não sai da sua cabeça. E vocês devem ter hoje família, tem filhos e tudo mais. É complicado, né, irmão? E uma coisa que eu vou comentar aqui, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, acho que para mim e pro Dr. Marcos, foi que em 2019 nós fomos chamados na... que é ali? Câmara dos Vereadores ali? Na Câmara para receber homenagem. Tem um... Aí, ó, quem que é o Marcos Eduardo Zúcaro Rossetti. Marcão. É Marcão. Marcão. É o chefe da primeira. O Marcão tô falando aí, ó. O Marcão, pô, para. Marcão. Ô, Marcão, um abraço, irmão. Aqui, o Marcão, ó. O Vamos cara que colocar. matou o Ivens, É isso? tempos Abre aí pro depois, pessoal ver em foi casa, ó. vítima. Olha, ó, foi vítima também. E nós trabalhamos no caso. Isso, foi o filho de uma das... Então, em 2019, eu e o Dr. Marcos fomos homenageados. Dá uma coisa na Essa placa tá no meu nome, mas é direcionada a todos os policiais Lá do que trabalharam lá no sequestro pela dedicação. Olá, meu nome é Emir Aicardi e sou o gerente do novo Hospital Veterinário Fratelli. Por que novo, sendo que estamos desde 2018? É simples. Viemos numa constante evolução e investimento para melhorar as nossas estruturas para você e o seu pet. Contamos com 2 unidades móveis de remoção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem contar um grande investimento em sustentabilidade, ou seja, energia limpa. Contamos também com internações separadas para cães e gatos, fornecendo todo o conforto e segurança para você. Estamos localizados na zona leste de São Paulo, muito próximo ao Shopping Anália Franco. Então sejam muito bem-vindos ao Hospital Veterinário Fratelli. Pra votar. Mas ó, você vê esse negócio de... O que vocês tocaram, desculpa, só para concluir, o que vocês falaram, ninguém fala. As pessoas hoje têm receio, eu acho, de falar. Uma vez eu ouvi, né, de crianças sindrômicas, é um nome meio até agressivo, mas as pessoas têm medo, têm receio de falar das crianças com síndrome, né? A gente tem que mais é que falar. A gente tem que falar isso mais, a gente tem que falar isso todos os dias. Eu mostro foto do meu filho, do Matheus, tá aqui, eu vou até colocar depois para colocar na tela. Eu mostro a foto das pessoas, ai que lindo. Eu falei, então, ele tem síndrome de Down. Tem mais o que falar, a gente tem que falar mais vezes sobre isso. Mais pessoas têm que trabalhar com isso. Eu nunca tive contato com pessoas com síndrome de Down antes do meu filho. Imagina o desafio que foi. E hoje eu falo todos os dias, eu vou mandar. Vou dar uma foto pra eu vou mim, mandar que eu vou foto. pôr no ar aqui, ó. Hoje eu falo todos os dias sobre a causa. E eu vou te falar, você falou é maravilhoso, né? O Cobra falou é maravilhoso ter um filho especial. É. E eu falo com total segurança. Eu trabalho 18, 20 horas por dia, eu sou cirurgião. Eu não tenho hora para trabalhar, não tenho hora para sair de casa, não tenho hora para chegar. Quando eu levanto, acendo a luz do quarto do meu filho, ele olha para mim e sorri.
Ele fala, você não tem direito de estar puto de estar levantando 4 horas da manhã. Olha eu aqui como é que eu tô, sorrindo. O meu filho, ele é sorriso o dia inteiro. Ele só sorri. Ele fala, levanta e vai. E vai trabalhar. Eu tenho uma síndrome. Você não tem direito de estar chateado de levantar e trabalhar. É isso que me dá forças de trabalhar 18, 20 horas por dia. De verdade. Não, de verdade. Isso, eu falei isso pro Emir esses dias. E, pô, cara, de novo, eu sou chorão. Se eu te falar uma chorão, coisa, mas provavelmente... é só quem passa sente isso. Eu tenho a honra de ter um filho com síndrome de Down. Cara, provavelmente a Keila, que é quem é a primeira mãe atípica aí que a gente teve contato, ela deve estar assistindo, e ela falou, tava com ela no carro, ela e o filho dela, por coincidência, mesmo o nome do meu filho. A gente tava conversando e ela falou assim, ó, eu aprendi algumas coisas nos últimos tempos. Acho que o filho dela o Bernardo tá com 6 anos, o filho dela. Não é porque eu tive um filho especial, é pra quê? Sim. Que lição que ele me trouxe. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou agora. Com certeza tem. Eles nos ensinam. As crianças acabam ensinando mais para os pais ao longo do tempo, cara. Então, parabéns. Não, parabéns. É absurdo. E o amor que aliás, eu pegava cachorro, eu via, de verdade, assim, eu sigo outros protetores, e eu pegava cachorro na rua com, sei lá, 12, 13 anos, levava no veterinário e eu abria a conta dos veterinários, né? Eu levava lá, minha mãe vem e paga aí, viu? Fica tranquila. Eu devo até hoje. Doutora Márcia, eu vou te pagar um dia. Vê, cara, o que você falou de tem que falar mais e tal. Uma das coisas que a gente constatou nesses meses aí que a gente tá, na verdade já há 1 ano, né, cara, trabalhando nisso, né, em autismo, é que existe uma dificuldade, posso dizer que proposital, de que não sejam feitos os laudos, cara. Sim. Por quê? Se você... Escuta aqui, Cobra, vê se o raciocínio é lógico. Ele é lógico, vê se você concorda. Existe uma dificuldade nesse 1 ano que a gente viu, passando por municípios, ouvindo mães, fazendo reuniões online, por Zoom, por Skype, por não sei o quê. As mães estão aqui presentes. Um beijo pra vocês, mães, pais, atípicos, todo mundo. Vou mandar um beijo pra Keila, que ela mandou mensagem aqui falando que tá chorando muito. Então um beijo, Keila. Olha só, vê se alguém discorda. A você, muito grato mesmo. Vê se alguém discorda de mim nesse pensamento lógico, tá? De um cara que sabe pouco de autismo, como vocês talvez saibam um pouco, não com a sua propriedade da síndrome. Tô aprendendo agora. Se você lauda todas as crianças autistas, você faz o que para elas? Oferta direito. Sim. Se eu laudo ele com autismo, eu sou obrigado a proporcionar, garantir direitos a ele. Então, o que o poder público faz ou não faz? Laudar. Ou deixar de laudar. A gente percebeu que, ouvindo as pessoas, elas não conseguem ter laudos para os seus filhos. Naturalmente, é muito raciocínio lógico. Se todas as prefeituras, por exemplo, laudassem todas as crianças, ia dar um número muito grande de autistas. Onde a gente vai, tem alguém com uma relação com autismo, por exemplo. E aí não conseguiria ofertar aquilo. Ia criar uma obrigação que ela não conseguiria ofertar e suprir. Então, a gente vê isso, e isso é um dos nossos pilares com relação a isso. A gente quer fazer um negócio de laudo, digamos assim, itinerante, que vai rodar o estado laudando todo mundo, cara. Para que a criança não tenha que atravessar cidades 2 horas para fazer uma terapia. As mães que eu falo, cara, todo dia eu viajo 1h30 com a minha filha para fazer, né, a terapia. Aí já tá a resposta do Felipe para a pergunta da Bárbara. O que vai fazer para assistência social? Trazer organizações sociais para as ONGs, elas já suprem o trabalho do Estado. Então esse projeto que a gente tem, trazer para o Estado de São Paulo, o Felipe indo buscar receita como deputado federal, eu como deputado estadual, gerindo isso aqui, é trazer organizações sociais para fazer esse trabalho, suprir o problema do Estado. Traz organizações sociais para os municípios pequenos, espalha esse pessoal para fazer esse trabalho, lauda todo mundo, garante direito. Fantástico. Então, cara, o trabalho, ele, assim, a mãe, lá que eu te falei, candidato a deputado estadual, falando ou não, eu vou fazer do mesmo jeito, cara. Sim. E tomara que ela faça também. Então, você entende? Eu tô dando um exemplo só. Mas sabe o que é o importante? O importante é que na política, todo mundo teria que entender uma coisa. Não é dividir, é somar. Soma-se para chegar num denominador comum. Cara, porque eles precisam pra caralho. Se existe... Olha, eu vou falar em nome do Diário de Polícia. Pra quem nunca viu...
Pra quem nunca teve o prazer, Final do ano, a não honra de você, não precisa nem ter ser no final do ano. Basta quem quiser conhecer o Lares ou qualquer outra instituição a qual faça isso por qualquer criança, não só com síndrome de Down, tem as paralisias infantis, a paralisia cerebral, tem vários outras eu não sei nem como é que fala. Síndromes. Condições. A gente tem que falar. Lá, os pais vão buscar. A perua de lá vai buscar todas as crianças todos os dias de manhã. Olha lá, olha que coisa mais maravilhosa. Parece com. Parece o pai, né? A minha esposa falou: será que você tem síndrome de Down? Você é muito parecido com ele. Eu falei: acho que sim, acho que eu tenho. Tem outra, né? Tem mais uma. Então é isso, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Oh, meu Deus. De verdade, futuro Gustavo, médico veterinário. Gustavo Bispo. Obrigado. Você só brilhantou mais ainda com a presença do Felipe e do Rafael. E você, cara, sensacional. É o que eu costumo dizer, esse programa aqui acontece umas coisas que parece que é Deus que põe o dedo. Porque não foi nada combinado, Felipe, de coração. Cara, a gente tem que sair, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, cara. E nós estamos... Tudo bem, gente? Policial Tobia. Eu tô tendo a honra de encontrar com o meu patrocinador Adeval, que faz a festa dos veteranos todos os anos. E ó, vim buscar os ingressos que a gente vai promover no Diário de Polícia no nosso canal, com o meu parceiro Cobra. Estou aqui no Mirante de Itapecerica da Serra e quero convidar vocês, policiais, no âmbito federal e no âmbito estadual. Toda a força do Brasil inteiro. Essa festa é incrível. Eu estive o ano passado. Que dia que vai ser a festa, Levão? Dia 12 de fevereiro, a partir das 11 horas até 21 horas. Gente, tem picanha, tem tudo quanto é tipo de carne, você não pode perder. Olha essa camisa, você vai ter essa camisa lá no encontro, sensacional. São 3 toneladas, hein? De quê? De carne, incluído frango, linguiça, são 80 costelas fogo de chão. Eu quero toda a polícia empenhada para essa festa, eu espero você. Diário de Polícia em parceria com o nosso querido Adeval aqui de Itapecerica da Serra. Valeu!